Alô, amigos do canal Coleiros e Bigodeiros. Hoje o tema é alimentação seca, né? Como vocês sabem, os nossos coleiros e bigodeiros, eles se alimentam basicamente de grãos, né? Especificamente de grão de capim, daí vem o nome Papa Capim. Então nós vamos falar, à medida que formos fazendo novos programas, das várias fases da alimentação dele, né? Como deve ser alimentado na fase da muda ou na pós-muda, na época da reprodução, isso a gente vai falando aos poucos, né? Lembrando que uma alimentação completa, ela vai envolver a alimentação que você vai colocar à base de sementes, alguma farinhada que você possa colocar em algumas épocas especiais, areia, é muito importante, né? A areia para os animais. E também os alimentos não secos, vamos dizer assim. Por exemplo, as verduras, as frutas e as sementeiras, que nós vamos aprender a fazer tudo direitinho. Hoje o nosso tema, então, é a parte seca, a parte de sementes. A primeira coisa que eu tenho que falar para você é que muita gente alimenta os coleiros e bigodeiros de uma forma errada. Então aqui no Ceará é muito comum você alimentar os animais somente com alpiste, não colocando nenhuma forma de areia que ele possa usar. A areia é muito importante porque vai se instalar na moela do animal e servir para, como se fosse o dente, ou seja, para esmigalhar a comida para ser mais facilmente digerida, a comida seca. Então lembrar sempre de colocar alguma forma de areia, pode ser uma pedra de cálcio, pode ser o grete mineral e outras formas que você tenha acesso. A alimentação mais importante para os coleiros e bigodeiros é o alpiste. Então, o alpiste é a semente mais importante. E como a gente vai dar? A gente pode dar somente o alpiste? Não, todas as sementes têm uma porcentagem, né, de gordura, uma porcentagem de carboidrato e uma porcentagem de proteína. Todas elas têm. E cada uma tem uma porção diferente. Então você manter essa diversidade, a maior diversidade possível de sementes disponíveis é bom. Eu tenho aqui o alpiste. Ele não vai ser dado sozinho, por quê? Porque ele tem uma baixa porcentagem de carboidrato. Então a menor coisa que você tem que fazer é misturar com alguma semente que tenha uma boa possibilidade, um bom fornecimento de carboidrato para o animal, né? Não vai exagerar, né? Você poderia dar só painço português? Não, porque aí seu passo ele ficar gordo. Você pode misturar um pouco de painço português no alpiste? Pode, a sua alimentação já vai ser bem melhor, porque vai fornecer o carboidrato que falta em quantidade suficiente no alpiste. Pessoal, então tem duas formas de você medir a alimentação que você vai dar. Isso vai depender do seu animal estar gordo ou não. Numa fase de muda, por exemplo, em que o animal vai precisar de um aporte calórico maior para passar pela muda, uma fase difícil de produção de penas, de menor atividade, você vai então colocar uma ração com 50% de alpiste. O que significa 50% de alpiste? Significa que a outra metade você vai colocar uma alimentação mais calórica para o seu passarinho, certo? Mas em época normal, ou em caso o seu passarinho estiver gordo, você vai fazer 75% de alpiste e 25% de todo o resto das sementes. Então o cálculo é fácil. Para você medir a sua sementes, você pode usar uma xícara, você pode usar um copo, você pode usar um comedouro, depende da quantidade que você vai fazer, né? Então, se você vai fazer 50% de alpiste, você vai fazer
contar o número de medidas que você utilizou das outras sementes, vamos dizer que você tem usado 2 xícaras de outras sementes. Então, como é 50%, você vai colocar 2 xícaras de alpiste, vai fazer a mistura e vai utilizar. Se você for fazer 75%, então você vai usar o dobro. Então, se você usou 2 xícaras das outras misturas, você vai usar então 4 xícaras de alpiste. Então, é o que nós vamos fazer. Quanto maior a quantidade de sementes, mais variada vai ser a alimentação do seu pássaro, né? Então, você não tem a obrigação de ter as mesmas sementes que são disponíveis aqui, né? Eu não uso o país português exatamente porque ele é muito calórico. Então, eu uso outras espécies de país. Aqui em Fortaleza, ele já é vendido assim, chama-se país colorido. Então, aqui você tem o país verde, você tem o país branco, você tem o país vermelho, né? Basicamente o que eu estou vendo. Então eu acho muito interessante. Outra semente muito importante é a senha, que eu coloquei aqui nessa garrafa que você pôs. A senha é muito boa, muito cheia de vitaminas, muito interessante. Outra semente importantíssima na criação de colunas é a perila. Embora aqui em casa, especificamente, acho que eles não gostam muito. Ela sempre sobra. Mas comem alguma coisa. Eles comem primeiro o país. Outras 2 espécies de país, que é o milheto, né? Eu também coloco. Eles adoram. Então, tem aqui o milheto dourado, muito interessante. Aqui no Ceará chama milheto rolinha, porque as rolinhas adoram, né? E eu misturei com um pouco de colza. Você está vendo que tem um pretinho dentro. A colza, ela é uma semente muito gordurosa. Então a gente usa em pouca quantidade. Eu misturo dentro do milheto rolinha, que eu também vou usar pouco. Os 2 milhetos eu vou usar pouco, porque eles são muito calóricos, né? Também uso a linhaça, em pequena quantidade. É da mesma forma que a senha faz, elas 2 juntas fazem um par muito legal em relação às vitaminas, né? As complementações de vitaminas. As 2 juntas são muito interessantes, principalmente na época da muda, né? Então vamos partir para a mistura? Ok, pessoal. Então, voltando, nós temos aqui, eu vou usar esse potinho transparente para fazer a mistura. E vou usar como medida esse copinho aqui. Mas, como eu falei, você pode, dependendo da quantidade que você vai fazer, você pode usar qualquer copo, xícara, ou até um baldinho pequeno para fazer a sua mistura, dependendo da quantidade que você tem. Como eu vou alterando, dependendo da época, eu sempre faço pequenas quantidades. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar as sementes que eu uso menos. São essas aqui. E essas 3 eu vou compor uma medida com elas, certo? Então eu tenho aqui a perila. A perila é muito legal. Eu vou colocar tipo 1/3 do copo. Legal? Agora nós temos a linhaça, cheia de vitaminas. Eu coloco mais 1/3 do copo. Um funilzinho assim, você guarda as suas sementes nas garrafas. É muito legal, porque primeiro que você tira da natureza, e segundo porque é uma excelente forma, melhor do que as latas em ferrugem. Eu tenho aqui então a senha, né? Então mais 1/3 com a senha da medida. Então eu tenho senha, linhaça e perila. Uma misturada, é o início da nossa mistura. Em relação aos painços, eu vou usar 2 medidas de painço. Lembrando que eu já coloquei uma medida aqui. Com mais 2 medidas vai ficar 3 medidas.
Eu vou colocar então uma medida da mistura de painços. Aqui já tem 4 tipos de painços, certo? Não tem painço português, que é muito gordo, mas os outros são ótimos. Uma medida de painço colorido, que já é a mistura de 4 tipos, né? E a outra medida eu vou fazer então metade de milheto dourado, metade de milheto dourado, muito bom. Aqui em Fortaleza é a semente mais cara que eu uso. E eu tenho esse milheto rolinho, que já é menos da metade do preço do outro, muito interessante também. Eu vou usar ele, lembrando que ele tem um pouco de colza dentro. Como eu uso pouco, eu misturo junto de outra. Eu não fico com uma garrafa a mais, né? E ela vem de pequena quantidade. Então temos aqui outra medida. Então nós temos uma medida, 2 medidas, 3 medidas com essa. Vou dar uma misturada com a mão. Está muito bonita a nossa mistura. Ok. Então agora nós vamos colocar o alpiste. Se você comprar, tem lugares que vende alpiste muito barato, mas ele vem muito cheio de poeira. Você deve evitar, tá certo? Se você não tiver outra opção de comprar como é que eu sei que está cheio de poeira? Bote um pouco numa peneira, dê uma balançada e veja o que cai. Aquela poeira é prejudicial, né? Então você vai fazer o que? Você vai passar numa peneira que consiga derrubar a poeira e segurar o alpiste, mas dê preferência a comprar sementes limpas, significa que são bem cuidadas, são bem tratadas, né? Se não for o caso. Essa aqui eu já compro, ela é muito legal. Então nós temos aqui, como eu usei 3, eu vou usar também 3. 2, 3. Fazendo assim eu vou ter 50% de alpiste, tá certo? Que é no momento o que eu estou querendo. Se eu quiser 75%, se os meus pássaros estiverem gordos, eu vou colocar mais 3 e aí eu vou ter 75%. Pessoal, se inscreva no canal, curta nosso vídeo e vamos para frente. Qualquer dúvida pode colocar aí que a gente vai tentar responder, né? Também nós vamos colocar o link do nosso grupo do Facebook, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.